και μνημοσύνην. As ciências do léxico, lexicologia, lexicografia, terminologia. Volume 2º. Organizadoras Aparecida Negri Esquerdo, Maria da Graça Krieger. Editora UFMS, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, os links estão todos no descritivo. Há também o link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros que chegarão até mim, ou ainda a possibilidade de tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês e são variadas, podem ser canceladas a qualquer momento. Então, intere-se, centavos serão muito bem-vindos, qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença, pelo interesse. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Deixo dito, caros, que aqui eu lerei apenas um capítulo do livro, porque é uma questão de estudo pessoal e aproveito para, então, compartilhar esta leitura. Assim sendo, aviso porque não lerei o livro por completo, certo? O texto é a lexicologia como ponto de encontro entre a gramática e a semântica. A autora é Mercê Lorente. 1. Lexicologia. Uma interseção de caminhos. Nas universidades do mundo inteiro, os estudos linguísticos têm alcançado um nível de institucionalização suficiente para que quase todas as especialidades das ciências da linguagem sejam objeto de docência e de pesquisa. Entretanto, a lexicologia, entendida como disciplina que se ocupa do léxico das línguas de forma completa e integrada, nem sempre se encontra incluída nos planos de estudo de filologia, humanidades, tradução, linguística ou comunicação. Os motivos devem ser investigados na própria conformação desta matéria como estudo complexo de fenômenos da fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática, compreendendo também os estudos relacionados com a prática da elaboração de dicionários e outras aplicações nas quais o léxico possui um papel relevante. Parece evidente que, embora as instituições docentes e de pesquisa não incluam a lexicologia em si, fazem-no sob denominações parciais como morfologia lexical, semântica lexical, lexicografia ou terminologia. São bem diversas, portanto, as vias de acesso ao estudo das palavras. Abre aspas. O estudo do léxico é o estudo do vocabulário das linguagens em todos os seus aspectos, palavras e seus significados, como as palavras se relacionam umas com as outras, como elas se combinam umas com as outras, e as relações entre vocabulário e outras áreas de descrição da linguagem, como fonologia, morfologia e sintaxe. Fecha aspas. Essa tradução é livre minha. Das metáforas que utilizo em minhas aulas, uma das que prefiro é a que apresenta o léxico como um ponto de encontro, ou melhor ainda, como uma interseção de caminhos. Com
Com certeza não serei a primeira nem a última a mencioná-la, mas acredito que esta metáfora ilustra com muita propriedade a ideia de que as perspectivas no estudo do léxico podem ser bem diversas e que esta diversidade não implica necessariamente incompatibilidades ou contradições. As contribuições da ciência costumam ser sempre parciais. Mesmo quando falamos de teorias científicas holísticas, elas se referem sempre a uma parte do mundo, mais ou menos complexas, mas nunca à compreensão do mundo em toda a sua complexidade. Desta forma, a linguística pode tentar descrever as línguas individualmente e explicar a linguagem como uma faculdade cognitiva e como um fenômeno social. Entretanto, a maioria das abordagens o fazem de forma parcial. Na tradição mais antiga, a lexicografia se ocupou de elucidar o significado das palavras. Os tratados de ortografia mostraram como escrevê-las corretamente, e os glossários literários e científicos nos revelaram que o inventário léxico é infinito. Também ao longo da história da linguística moderna, podemos observar mostras palpáveis do interesse que as palavras suscitam ao tentar descrevê-las, representá-las ou classificá-las. Embora em alguns períodos a linguística tenha focalizado suas principais preocupações em outros aspectos da linguagem, o léxico sempre esteve ali, aproximando-se por cada um dos caminhos que desembocam na interseção. Quando Leonard Bloomfield, 1939, assentou as bases para um programa de pesquisa em linguística que estabelecia a fonologia, a morfologia, a sintaxe e o discurso como níveis de descrição ou componentes autônomos, o estudo do léxico se concentrou basicamente nos aspectos de formação das palavras, regidos, sobretudo, pela noção de morfema. Do ponto de vista do empirismo estruturalista, parecia inviável abordar o estudo do significado, visto que não podia ser submetido à medição mecânica, e por não constituir um fenômeno linguístico que pudesse ser comprovado de forma objetiva. Entretanto, o estruturalismo europeu deu boas mostras das possibilidades de análise semântica através da decomposição do significado em traços e do estudo de campos semânticos. Humislev, Jacobson, Potier, Cazehill. Neste sentido, a tradição acadêmica, sobretudo na Europa, identifica com frequência a lexicologia com o estudo da estrutura interna, formal e semântica das palavras. Chomsky, 1957, sugeriu que a proposta de Bloomfield continha elementos metodologicamente adequados, mas se opôs ao princípio segundo o qual a análise linguística teria que se adaptar a um programa sequencial, ou seja, que o estudo da sintaxe, por exemplo, só poderia ser abordado quando a análise morfológica em uma determinada língua estivesse completa. A possibilidade de trabalhar por módulos e de forma simultânea potencializou, a partir dos anos 60, a especialização em linguística e favoreceu um aumento considerável da produção científica. Junto à pesquisa gramatical nuclear, desenvolveram-se também a fonologia, a semântica e a morfologia gerativas. Com este novo panorama, as palavras continuaram sendo o objeto central para a morfologia, mas convém lembrar que a configuração da gramática sempre reservou um papel ao léxico, que com o tempo foi adquirindo uma maior importância. Neste artigo, propomos uma revisão de algumas das mudanças teóricas e metodológicas que, a partir da linguística teórica e da linguística aplicada, têm expandido e ordenado essa interseção de caminhos. A lexicologia é entendida como o estudo integrado do léxico. Pode e pode parecer, às vezes, que esta interseção se assemelha mais à das autoestradas, vias rápidas e amplas onde a interseção existe, mas na qual os ocupantes dos automóveis não se veem, não se encontram e enfrentam dificuldades para mudar de direção. Mas quanto a isto, não podemos culpar as palavras, nem os pesquisadores que incansavelmente têm avançado na descrição e na representação parciais do léxico. Embora os desencontros sejam inevitáveis e sejam também uma das fontes-chave do progresso da ciência, queremos aqui explicitar algumas das conexões realizadas no terreno do léxico que podem ajudar a converter esta encruzilhada em um interessante ponto de encontro. 2. O léxico na linguística teórica.
A construção e a evolução constantes dos modelos teóricos são necessárias para dotar-nos de ferramentas metodológicas sempre abstratas que nos auxiliem nas tarefas de representação de dados e na descrição de fenômenos linguísticos. Desta forma, os diversos modelos gramaticais da linguística nos proporcionam mecanismos mais ou menos formalizados para a descrição do léxico. Citemos alguns exemplos. Tanto as categorias utilizadas na gramática tradicional, substantivo, verbo, adjetivo, preposição, etc., como os traços mínimos de categorização, nome, verbo, expostos na teoria da regência e ligação, partilham a condição de serem operadores abstratos para a classificação das unidades lexicais, de acordo com seu funcionamento estrutural ou conteúdo semântico associado. Outro caso deriva da noção estruturalista de morfema, que sistematiza a segmentação de palavras construídas e permite o estabelecimento de algumas generalizações. Por outro lado, as regras derivacionais da morfologia gerativa descrevem relações formais e semânticas entre as palavras e, ao mesmo tempo, iluminam alguns dos processos criativos mais produtivos que a faculdade da linguagem apresenta. Em síntese, os elementos básicos para que se possa trabalhar em linguística descritiva ou construir aplicações linguísticas provêm de desenvolvimentos teóricos. Assim, trabalhar com o léxico das línguas não é elaborar inventários intermináveis, do mesmo modo que teorizar em linguística não é fazer especulações infundadas. Entre os construtos teóricos da linguística dos últimos 50 anos, além de mecanismos parciais como universais, categorias, funções, regras, princípios, parâmetros, estruturas, marcas, etc., destacam-se as próprias teorias gramaticais, entendidas como modelizações da capacidade cognitiva da linguagem. É preciso insistir no fato de que se trata de modelos formais, ou seja, de propostas cujas simulações, embora possam ter se inspirado parcialmente nos avanços da psicolinguística ou da neurolinguística, não reproduzem de forma alguma os processos mentais que realmente se produzem no cérebro quando falamos e quando interpretamos uma mensagem. Sua inspiração deve ser buscada, sobretudo, nos desenvolvimentos da engenharia, desde os primeiros computadores que calculavam e processavam a informação discreta de forma sequencial, até as pesquisas atuais direcionadas a sistemas inteligentes complexos que operam em paralelo e com informação difusa. A criação de máquinas teóricas por parte de matemáticos e a construção de tecnologia aplicada sempre estiveram na base dos questionamentos da linguística formal, paradigma dominante na pesquisa sobre a linguagem que engloba a gramática gerativa e outros modelos orientados ao processamento automático da linguagem natural. Estes modelos que delineiam de maneira mais geral a representação de máquinas que tornam possível gerar e interpretar expressões linguísticas, apesar das diferenças notáveis existentes entre algumas teorias, compartilham uma estruturação básica em dois grandes módulos, a gramática e o léxico. Utilizando a metáfora dos vasos comunicantes, ilustraremos a variação básica que os diferentes modelos apresentam. Quanto maior a densidade da gramática, mais simples o léxico. E de maneira inversa, um léxico complexo é compensado com uma gramática reduzida à mínima expressão. Esta oscilação reflete muito bem a evolução da gramática gerativa ortodoxa. Por outro lado, os modelos usados no processamento da linguagem natural incorporam também este equilíbrio na representação da informação que distribuem em regras gramaticais e em dicionário computacional. Não é de se estranhar, portanto, que uma das preocupações teóricas da lexicologia dos últimos anos seja precisamente o status do componente lexical dentro de um determinado modelo gramatical. 3. O componente lexical da gramática. Nas primeiras formulações da gramática gerativa transformacional, Chomsky, 1957, toma emprestada de Bloomfield a visão do léxico como o saco de irregularidades da língua. Ridicularizada até a exaustão, esta afirmação deve ser inserida em seu contexto. Em seu programa de pesquisa,
Bloomfield situa as generalizações por indução na fonologia, na morfologia e na sintaxe, e, consequentemente, inclui no léxico tudo aquilo que seu modelo não consegue descrever sistematicamente. Seria absurdo pensar que um linguista do seu porte fosse incapaz de detectar regularidades lexicais que inclusive já haviam sido observadas por autores clássicos como Aristóteles, que pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Chomsky se mostra coerente ao acolher essa ideia, já que com o seu modelo tenta explicar a aquisição da linguagem e estabelece que, através da gramática interiorizada, os falantes são capazes de gerar expressões corretas. O poder generalizador das regras de estrutura sintagmática e das regras transformacionais de seus primeiros modelos o leva a lançar a hipótese de que o léxico inclui somente informação imprevisível, mínima informação. Deste modo, caracteriza simplesmente as entradas do componente lexical com traços funcionais e semânticos, para estabelecer as restrições que devem ser impostas às regras de subcategorização sensíveis ao contexto, como vemos nos exemplos seguintes. E aí há aqui exemplos em inglês. Quase 20 anos depois, são introduzidos no modelo de regência e ligamento vários sistemas de princípios que dão conta das restrições de projeção das unidades lexicais na sintaxe, como a teoria temática, a teoria do caso ou o princípio de projeção, assegurando a preservação da informação lexical. Abre aspas. Representações de cada nível sintático são projetadas do léxico, e nisso observa-se as propriedades da subcategorização dos itens lexicais. Fecha aspas. Tradução livre minha, Chomsky. A evolução em direção a um léxico mais autônomo e cada vez mais estruturado tem sua origem na resposta que Chomsky e outros autores quiseram dar à eclosão da semântica gerativa, com a hipótese lexicalista, segundo a qual as nominalizações não se derivam por transformação, mas sim por processos lexicais, e as transformações não devem modificar a categoria das unidades lexicais. 4. A estruturação do léxico. A hipótese lexicalista caracteriza o léxico como um componente da gramática diferenciado do componente de base e distingue os processos lexicais dos processos sintáticos, estimulando os trabalhos de morfologia gerativa e inaugurando o que se chamou orientação lexicalista dentro da linguística formal. A partir daí, os interesses lexicológicos se concentram, por um lado, no desenvolvimento de mecanismos descritivos da criatividade lexical, regras lexicais para a derivação e composição e suas condições de aplicação, e, por outro, no estabelecimento de modelos de estruturação do componente lexical. Nesta segunda linha, é fundamental a contribuição da teoria de entrada plena de Jackendorf, 1975. Jackendorf, na qual é proposta a inclusão de lexemas e morfemas lexicais, afixos flexivos, afixos derivativos, formadores de composição, junto a unidades reais do vocabulário e a locuções idiomáticas, regidos por regras de redundância lexical. Retornando às metáforas, com a teoria lexicalista de Jackendorf, o léxico deixa de ser um depósito para converter-se em uma fábrica, que contém matéria-prima, lexemas e morfemas, produto acabado, palavras e locuções, e maquinaria, regras lexicais, morfológicas e semânticas. Nos últimos 20 anos e com estes antecedentes, a maioria dos modelos linguísticos se preocupou com a localização e o conteúdo do componente lexical. A distância existente entre as diferentes propostas se origina em suas respectivas posições teóricas e em seus objetivos de aplicação. 5. Os modelos lexicalistas. Vários modelos gramaticais de diferentes orientações teóricas adotam a denominação lexicalista. A linguística formal, a linguística funcionalista ou a linguística cognitiva. Em linhas gerais,
Embora compartilhem o fato de que o léxico ocupa uma posição importante em seus respectivos modelos, sua motivação é diferente. Em alguns casos, está baseada em suas posições sobre a relação entre semântica e sintaxe, ou sobre a influência do uso linguístico. Em outros, somente em uma descrição eficiente, e, em muitos outros, em uma adequação psicológica do modelo. Dentro da linguística formal, além da citada mudança de perspectiva da gramática gerativa ortodoxa, também existem outros modelos nos quais o léxico ocupa uma posição central, como, por exemplo, os mecanismos gramaticais de unificação. Estes constituem gramáticas desenvolvidas para serem aplicadas no processamento da linguagem natural, e seu formalismo básico é a função lógica, uma estrutura matricial de pares atributo-valor que permite descobrir relações linguísticas de qualquer tipo. Este tipo de formalização possibilitou que os diversos aspectos do léxico, fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos, sejam representados de maneira integrada. A principal motivação do funcionalismo não se encontra na explicação da vertente psicológica da linguagem, mas na sua própria vontade de dar conta da linguagem como fenômeno social, dentro de uma teoria ampla da comunicação. Os funcionalistas compartilham a ideia fundamental de que a linguagem é um processo dinâmico que está motivado pragmaticamente pelas situações comunicativas concretas. A semântica, restringida pragmaticamente, ocupa um lugar central na descrição e explicação de fatos linguísticos. São mantidas ainda a distinção entre dois componentes, gramática e léxico, e integram na descrição lexical elementos da semântica de predicados, da pragmática e do conhecimento enciclopédico. O cognitivismo é certamente o paradigma que emergiu com mais força nos últimos 15 anos. Centrado, como o gerativismo, na perspectiva psicológica da linguagem, separa-se claramente deste último ao defender que a faculdade da linguagem não é autônoma em relação a outras capacidades cognitivas e adota um ponto de vista experiencialista, segundo o qual o pensamento se modula a partir da percepção, do movimento corporal e das vivências físicas e sociais. O conteúdo semântico é o fundamento da linguagem e não deriva da gramática. O léxico, a morfologia e a sintaxe não são concebidos como módulos separados nos modelos gramaticais de perspectiva cognitivista. Os principais assuntos de interesse dos estudos sobre unidades lexicais se referem à metáfora, à polissemia, aos domínios cognitivos, aos protótipos e à mudança linguística. 6. As aplicações lexicais. No campo do processamento da linguagem natural e da tradução automática, as gramáticas formais de orientação lexicalista guiaram a criação de analisadores morfológicos e sintáticos que interagem com dicionários computacionais, nos quais a representação do léxico precisou ser sistematizada com eficiência. O desenvolvimento da lexicografia computacional, além de preocupar-se com a representação da informação lexical de maneira integrada, interessa-se pelo enriquecimento automático dos dicionários a partir de corpos textuais. Tanto para um como para outro aspecto, precisou abordar problemas como o tratamento da polissemia, a sinonímia, a delimitação do conteúdo do léxico, a ambiguidade lexical, etc. Em outras aplicações da engenharia linguística, o léxico ocupa também uma posição preeminente, como, por exemplo, na extração automática da terminologia ou na recuperação de informação, nas quais, juntamente com técnicas estatísticas, são introduzidos mecanismos de controle lexical, como tesauros e ontologias. A terminologia, relegada durante anos por seguir um enfoque conceitualista do âmbito da linguística, recuperou seu lugar natural dentro da lexicologia, já que seu objetivo é dar conta do funcionamento das unidades lexicais especializadas em situações comunicativas profissionais, acadêmicas ou científicas. Os mecanismos teóricos usados para a descrição do léxico geral poderão ser aplicados também na descrição do léxico especializado, a partir de uma perspectiva de um léxico integrado.
Para a terminologia, é fundamental uma análise completa que integre aspectos semânticos, morfológicos, sintáticos, fonológicos e pragmáticos. A lexicografia tem sido considerada tradicionalmente a vertente aplicada da lexicologia. Embora nas últimas décadas tenha se posicionado como uma disciplina autônoma, sob a ideia de que fazer dicionários não é fazer linguística, seu fundamento se baseia na representação da informação associada às unidades lexicais. Representações adaptadas a diferentes tipos de dicionários e usuários, mas sempre compreendidas como representação lexical. A necessária circularidade entre teoria linguística e aplicações produziu como resultado na lexicografia a criação de protótipos lexicográficos ou de dicionários formais que propõem mecanismos inovadores na representação do léxico. À guisa de conclusão. Nestas poucas páginas não podíamos referir-nos a todas e a cada uma das atividades que se desenvolvem sob o manto da lexicologia. Grande parte delas alcançaram sua maioridade, e os especialistas em morfologia, fonologia, semântica, sintaxe, pragmática, linguística computacional, lexicografia ou terminologia contribuem com avanços em suas respectivas áreas de atuação, sendo impossível abordá-las em um espaço reduzido como este. Quisemos, desta forma, concentrar-nos no objetivo global desta temática, a descrição integrada do léxico, repassando as preocupações com a delimitação de um componente lexical e com a estruturação de seus conteúdos, os quais tiveram lugar na linguística dos últimos 100 anos e que também devem ser retomados na prática pela linguística aplicada. Esperamos que, com a ajuda de algumas metáforas queridas, tenhamos conseguido apresentar a lexicologia como uma multiplicidade de orientações que nos conduzem a um ponto de encontro: o léxico, espaço comum para a pesquisa linguística.